He's my father, my mother, my sister and my brother. He's everything to me. He's everything. He's everything to me. He's everything. He's everything to me. For He's my father, my mother, my sister and my brother. He's everything to me. Remember when we used to sing that? Any of you remember it years ago? And then we used to say, I know it was the blood. I know it was the blood. I know it was the blood for me. One day when I was lost, He died upon the cross, and I know it was the blood for me. You remember that old song? Let's see, what was that we sang? Let's see. Oh, won't you watch with me 1 hour while I go yonder, while I go yonder. Oh, won't you watch with me 1 hour while I go yonder and pray? I'm overcoming, I'm overcoming, I'm overcoming, I'm overcoming, for I love Jesus. He's my Savior, and He smiles and He loves me too. Real, real, He's so real to me. Oh, real, real, He's so real to me. Though some people doubt Him, I can't live without Him. That's why I love Him, and He's so real to me. Hallelujah. Real, He's so real to me. Sing it. Real, real, He's so real to me. Though some people doubt Him, but I can't live without Him. That is why I love Him, and He's so real to me. Oh, I'm so glad of that. Hallelujah. Yes, sir. Oh, como é verdade, Senhor, eu recebo. Recebo o quê? Toda promessa que Ele fez. Ela é minha. Agora, antes de nos sentarmos, inclinemos a cabeça um momento para que não me esqueça de orar por estes lenços aqui. Our Lord, we are grateful to Thee tonight for the songs. Nosso Senhor, somos gratos a Ti esta noite pelos cânticos de Sião, pelo Evangelho antigo que limpa nosso coração do mal, e porque as promessas mais generosas da Bíblia são nossas. Pela fé as recebemos, e sabemos que Deus não faz acepção de pessoas. E na geração em que Paulo viveu, as pessoas, tantas, estavam enfermas. Traziam-lhe lenços e aventais para que os colocasse em seu corpo e depois os levavam do seu corpo aos enfermos e aflitos. E as Escrituras nos dizem que os espíritos imundos saíam das pessoas e os males as deixavam por causa da fé delas no Senhor Jesus. Deus, Paulo partiu há quase 2000 anos para a Tua presença. Aquela geração passou com Ele, mas Tu és o Deus de todas as gerações. Agora, as pessoas esta noite estão crendo em Ti e entregamos a Ti esta noite estes lenços e embrulhos de roupa e crendo de todo o coração que Tu responderás nossa oração e que elas serão curadas. Concede, Senhor, nós os enviamos a elas para a glória de Deus. Em nome de Jesus, Seu Filho. Amém. Podem sentar-se. E os que colocaram estes aqui em cima podem vir buscá-los logo após o encerramento do culto.
Estou tão feliz esta noite. Fui para a montanha hoje, assim que concluí as entrevistas que tive de fazer, e fui lá orar. E toda vez que me exponho a este sol do deserto, tenho vontade de voltar mais vezes. Mas uma coisa pela qual estou feliz esta noite, minha esposa, por mais que estejamos juntos e ela tenha visto as grandes visões de Deus manifestadas e cumpridas, ela estava lá no Rio aquele dia em Jeffersonville, quando o anjo do Senhor fez sua primeira aparição. Foi divulgado pela Associated Press em todo o país. Foi em 1933. Ela estava lá, mas ouviu a voz, porém não viu a luz, quando até os fotógrafos do jornal viram a luz. Mas na época era bem jovem e com uns 12 anos e não viu a luz. Ela estava observando as pessoas, muitas estavam desmaiando, e só ficou lá por cerca de 1 minuto e voltou direto para o céu. E os jornais publicaram um grande artigo. Luz mística aparece sobre ministro batista local enquanto batizava. Foi parar no Canadá, foi divulgado pela imprensa do Canadá. Então, há uns 4 anos, da última vez que estive em Phoenix, creio que foi o irmão Jack Moore que estava comigo, que ele, de certo modo, minha esposa é muito tímida. E assim, ele a chamou para a plataforma de modo inesperado e ela quase desmaiou. E ela veio depois de eu já ter chegado à plataforma e a unção estava lá para um culto de cura. E ela disse que foi a primeira vez que esteve naquela presença assim. E anteontem à noite, ela ouviu na plataforma. Ouviu pela primeira vez quando ele estava aqui na plataforma. E quando a encontrei lá fora, ela, com lágrimas nos olhos, e disse: Billy, eu ouvi pela primeira vez na vida. Ela disse, você estava orando por uma mulher e disse, eu ouvi chegar diante dela e ficou lá só um pouquinho e foi para onde você estava. E então, assim que você parou de falar, ele se foi. Assim, estou feliz por isso, dele ter vindo diante dos olhos dela. Vejam, essa senhora tem muito pelo que passar e estou alegre e feliz por isso. Agora, amanhã à noite é culto de cura. Sabem, dissemos esta semana que os cultos de cura começariam sexta-feira à noite. Agora, venham amanhã à tarde ou no começo da noite, por volta das 18 horas, para não interromper o resto do culto. E Billy, Leo, Jean e os demais estarão aqui com os cartões de oração para lhes dar um cartão. É aí quando trazemos as pessoas para a plataforma e oramos por elas. Agora, tenho de realizar as reuniões americanas como as pessoas foram ensinadas, imposição de mãos. Agora, isso é escritura, mas é uma tradição judaica. Não é para os gentios, mas os gentios dão continuidade a ela. O gentio era, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. Apenas dize a palavra e o meu criado viverá. Isso mesmo. Mas o judeu, vem, impõe as mãos em minha filha, e ela viverá. Vejam, era a tradição deles, não era para os gentios. Noite após noite, e hora após hora, de dia e de noite, o Espírito Santo vem, revelando, indo pelo edifício, falando os segredos dos corações. Vê-se isso o tempo todo. É para que saibam que a presença do Senhor está aqui. Agora, se apenas a aceitassem, vocês ficariam curados na mesma hora. Porque toda a cura que vier a ser feita para vocês já foi concluída. Foi há 1900 anos. Toda a salvação que vierem a receber já foi paga. É de vocês, basta recebê-la. Faz 1900 anos ou mais que se tornou salvação para vocês. Mas, agora, vocês me observam nas reuniões, eu digo, isso fará com que creia? Vejam, sinais e prodígios não são para cura ou salvação, mas para permitir que as pessoas percebam e compreendam que a presença de Deus está aqui. Então, como seria? É mais que um milagre. Estamos agora apenas começando a ver milagres. Agora, quando se trata de pessoa, houve várias que se levantaram de macas e cadeiras de rodas e tais e saíram. Isso não é bem um milagre. Não,
Vejam, até a ciência cristã tem isso. Poderia ser uma condição mental, que você poderia mudar como pensa. Agora, não cremos que foi, porque creio que foi fé. Mas ainda estive na Alsácia, Lorena, França. Estive em Paris. E fui a um lugar onde uma mulher morta jazia lá, estava sepultada, e esfregavam uma pedra lá, e as pessoas entravam com aleijados, muletas, e os deitavam lá e saíam andando, por esfregarem aquela pedra sobre aquela mulher morta. Vejam, ela está morta, e não poderia interceder mais do que há um só mediador entre Deus e o homem, que é Cristo Jesus. Vindo de uma família católica, eu sei que eles creem nas pessoas que morrem, que é o espírito delas que está intercedendo por eles. Diversos deles, alguns pela política e outros por outras coisas. Para mim, é espiritismo. Espero não estar ofendendo vocês, mas tenho de ser honesto. Vejam, qualquer coisa que interceda com os mortos é espiritismo. Perguntaram-me isso no México e disseram, e quanto a Jesus? Eu disse, ele não está morto, ele ressuscitou, está vivo para sempre. Estão vendo? Ele não está morto, está vivendo. Os demais passaram para o além, sendo que a Escritura diz que os que estão lá não podem vir para cá e os que estão aqui não podem ir para lá. Ninguém nunca atravessou, nem atravessará. Então, isso encerra o assunto se o Jesus disse isso. Mas vemos estas coisas operando. Então, agora, e todas as noites o Espírito Santo está tentando trazer a vocês a presença de seu ser aqui, não a presença de um homem. Um homem só pode se humilhar, pode se submeter por um dom a certo domínio do Espírito que pode mostrar Deus a vocês. Mas nunca funcionará até vocês mesmos crerem e aceitarem. Então funciona. Vejam, se vocês ficassem sentados aí e cada um estivesse descrendo, não cresce em nenhuma palavra disso, nunca funcionaria. Jesus, quando foi para sua própria companhia, sua própria região, não pode fazer muitas maravilhas por causa da incredulidade deles. E se não pode fazer então, não pode fazer agora por causa da incredulidade. Vejam, é a sua fé. Assim, precisa-se de vocês e de mim, juntos com o Espírito Santo, para fazer estas coisas acontecerem, para permitir que eu me regozije, para permitir que vocês se regozijem de que Deus, que cumpre a sua palavra, está aqui. Mas quando o Espírito Santo pode entrar na reunião, cumprindo exatamente a Escritura, o que ele disse que aconteceria nos últimos dias, e sair pela audiência, como fez quando esteve aqui, e discernir os próprios segredos do coração, e os pensamentos e intenções do coração e da mente, como alguém poderia duvidar? Vejam, é um perfeito milagre, mais milagre do que um aleijado andar, porque é impossível que isso aconteça sem poder espiritual. Tem de ser um poder espiritual para fazê-lo. Assim, então vocês veem exatamente o que a Bíblia prometeu e o que cremos. É mais milagre do que gritar. Vejam, é mais milagre do que falar em línguas. Paulo disse isso. Mesmo dons genuínos e falar em línguas do Espírito Santo é mais milagre do que isso. Estamos no último milagre. Está previsto assim pela Bíblia. Portanto, esta noite, você não precisa esperar até amanhã à noite para passar pela fila, para imporem as mãos em você. Agora, para mim, impor as mãos em você não fará tanto quanto o discernimento dos pensamentos do coração. Então, você pode receber, apegar-se a isso, é seu, e creia de todo o coração. Mas amanhã à noite, se vocês, a Escritura diz, ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Esses sinais seguirão aos que crerem. Todos os sinais. Então, por fim, ele disse, se puserem as mãos sobre os doentes, os curarão. É verdade, aqueles que... isso seguirá aos crentes. Muito bem. Agora, nós somos crentes. Assim sendo, teremos noite após noite de imposição de mãos nos enfermos e Deus tem operado grandes milagres por eles. Temos tido grandes milagres ao orar sobre os lenços.
Temos tido grandes milagres com o discernimento dos pensamentos do coração. Vejam, tudo junto opera para a glória de Deus. Não é para um homem, não é para a igreja, é para a glória de Deus. A glória de Deus. Agora, antes de abrirmos a palavra para a noite, podemos virar as páginas assim, mas Deus tem de abrir, porque a Escritura não é de particular interpretação, mas o Espírito Santo que escreveu a Escritura é o intérprete dela. Assim, inclinemos a cabeça agora enquanto oramos. E quantos gostariam de ser lembrados na oração que indicariam ao levantar as mãos, seja o que for? Oh, Deus, olha, todos precisamos, não é? Também sou necessitado, amigos. Estou com as mãos levantadas. Pai Celestial, humilde e suave e reverentemente, entramos em Tua grande e augusta presença, sabendo antes que uma só coisa aconteça, que Tu estás aqui, pois prometeste estar. Tu disseste, antes da Tua partida, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em Meu nome, aí estarei eu no meio deles. E se concordarem sobre qualquer coisa, no tocante a uma coisa, pedindo, receberão. Senhor, para trazer Tua promessa a isto, os comprados pelo Teu sangue, peço que cada homem, mulher ou criança que levantou as mãos esta noite, Tu conheces o coração deles, que recebam o que estão pedindo. Concede, Senhor. Somos um povo necessitado. Andamos num mundo sombrio, com um grande inimigo Teu, sendo que não poderíamos de modo algum combatê-lo, se não fosse pelo Teu Espírito Santo. Portanto, estamos confiando, crendo e agindo na fé de que Ele irá diante de nós e desimpedirá o caminho. Tantas armadilhas pela estrada feitas para nossos pés cansados, mas estamos tentando seguir as pegadas sangrentas daquele que venceu a morte, o inferno e a sepultura. Guia-nos esta noite pelo Teu Espírito Santo, Senhor, as palavras que devem ser ditas. Então guia as palavras ao coração que está necessitado delas. Então, Senhor, que ao final da reunião e ao partirmos para nossos lares, possamos dizer de novo como aqueles que vieram de Emaús: porventura não ardia em nós o nosso coração quando ao longo do caminho nos falava? Pois pedimos em nome de Jesus e por amor dele. Amém. Vocês que estão anotando as Escrituras, abram comigo agora no livro de 1 Reis. Quero ler uma parte do versículo 17, ou melhor, capítulo 17. E vou começar no versículo 14. Ler os versículos 14, 15 e 16 do capítulo 17 de 1 Reis. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em o Senhor dê chuva sobre a terra. And she went and did according to the saying of Elijah. And she and he and her house did eat many days. E ela foi e fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ela, e ele, e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que ele falara pelo ministério de Elias. It must have been almost daylight. Devia estar quase amanhecendo quando algo a despertou. Ela virou a cabeça, cansada, no travesseiro, quando ouviu um chorinho triste no quarto. E não tinha conseguido dormir a noite inteira. Estava agitada por causa desta grande tragédia.
O menino acordou de novo, não tendo dormido mais de 20 ou 30 minutos, e posso ouvir sua pequena voz dizer: mamãe, não vai sair e olhar na despensa de novo e ver se não tem só um pedacinho de pão? Estou com tanta fome, não consigo dormir. Enquanto ela olhava para seu rosto com as suas bochechinhas fundas e seus olhinhos ficando amarelos, com o cabelo crescido por falta de cortar, sua camiseta de dormir esfarrapada, as grandes lágrimas de seus olhos respingaram no rostinho dele, enquanto dava palmadinhas em seu rosto e dizia: querido, tente dormir e entender. There had been 3 years. There had been no rain on the earth. Há 3 anos não havia chuva na terra. Ela se ajoelhou no chão. Posso vê-la enquanto clamava a Deus. Dizia: ó Senhor Deus Jeová, Tu és o Deus de nossos pais, que alimentaste Teus filhos e cuidaste deles ao longo dos anos. E tenho procurado viver de modo fiel e justo a Ti. E agora estou aqui vendo meu filhinho pedindo algo para comer e sem nada para lhe dar. Por muitas semanas agora, nos limitamos a uma refeição a cada 3 ou 4 dias. E agora tudo acabou, exceto por um punhadinho de farinha e uma colher de azeite. E estou tentando conservá-los até o amanhecer para não termos de morrer durante a noite. Que fiz eu, ó Deus? Eu, tua serva, tenho vivido fiel. Meu marido morreu em batalha, a batalha pelo Senhor. E agora sou viúva há vários anos e tenho procurado viver certo e guardar teus mandamentos. E se for minha hora de partir, não me importo, mas meu filhinho, dói meu coração ouvi-lo implorar por algo para comer, sem ter nada para lhe dar. Quando terminou de orar, ela se levantou. Ele voltou a dormir um pouco, e ela levantou os braços, e a camisola esfarrapada que estava usando estava quase inutilizada. Ela foi até a janela, olhou para fora, e o dia estava prestes a raiar. Oh, estava tão quente. Os ventos quentes do juízo estavam soprando sobre uma nação que se esqueceu de Deus. Foi durante o reinado de Acabe, o rei mais cruel e ímpio de Israel. E ele se casou com uma pecadora, Jezabel, que era idólatra. E um casamento misto assim nunca é bem sucedido. Não pode ser. Ou a mulher irá pelo caminho do homem, ou o homem irá pelo caminho da mulher. E ela era uma mulherzinha muito atraente, e Acabe, um crente morno, que cedeu às suas ideias e disse: ora, religião não é nada para mim. Sou rei. E fazia tempo que tinham derrubado os altares de Deus e edificado os altares a Baalim, ou melhor, Baal. E o clamor tinha sido tanto contra a verdadeira religião que os ministros cederam sob a grande pressão. Tempos atrás, fiz um comentário sobre os ministros, ou algo assim. Hoje em dia, e um grupo se encontrou comigo e disse: Irmão Branham, nossas congregações nos pressionam. É o que causa isso. A congregação vai embora se o ministro não os agradar. Don't forget the family prayer.
Jesus wants to meet you there. Amen. He will take your every care. Oh, don't forget the family prayer. How many has family prayer? That's good. Let's try it again. I'll get that back in here. I like that. All together now. Don't forget the family prayer. Jesus wants to meet you there. He will take your every care. Oh, don't forget the family prayer. Look and live, my brother, live. Look to Jesus now and live. It's recorded in His Word. Hallelujah. It's only that we look and live. What are you looking at this morning? Look and live, my brother, live. Look to Jesus now and live, for it's recorded in His Word. Hallelujah. It is only that we look and live. You believe that? Amen. Let's sing it together. You know what? Look and live, my brother, live. Look to Jesus now and live. It's recorded in the Word. Hallelujah. It is only that we look and live. Now let's sing it together now. Oh, live, my brother, live. Oh, look to Jesus now and live. It's recorded in the Word. Hallelujah. It is only that we look and live. Isn't He wonderful, wonderful, wonderful? Isn't Jesus my Lord wonderful? Our eyes have seen, ears have heard, what's recorded in God's Word. Isn't Jesus our Lord wonderful? Let's all sing it together. Isn't He wonderful, wonderful, wonderful? Isn't Jesus my Lord wonderful? Listen now what He said. Our eyes have seen, ears have heard, what's recorded in God's Word. Isn't